Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno, nós estamos aqui mais uma vez para uma aula de História do 8º ano e o assunto que nós iremos estudar hoje são as diferenças no processo de independência da América. Nas nossas duas últimas aulas, nós começamos a analisar como isso aconteceu, como ocorreu, qual é o processo de independência de alguns países da América e hoje nós vamos concluir esse assunto, tentando entender as diferenças entre as independências da América Espanhola e a independência da América Portuguesa, ou seja, a independência do Brasil. Para isso, o que nós vamos estudar hoje? Então, nós vamos relembrar as influências da era napoleônica nas colônias espanholas, é um assunto que a gente já viu, a gente vai relembrar um pouquinho. Disso, nós vamos entender a vinda da família real no Brasil, que dá início ao processo de independência do Brasil, quem participou de cada movimento, ou seja, quem participou da independência do Brasil e quem participou da independência dos países, das colônias da América Espanhola, e república e monarquia. Quais são as diferenças de cada projeto, tá certo, pessoal? Então, vamos retomar agora a influência da era napoleônica, né? Então, nós vimos algumas aulas atrás, na aula de era napoleônica, que Napoleão dominou a França, né? Governou a França e tentou dominar o território europeu de várias maneiras. Uma das maneiras que ele encontrou foi o bloqueio continental, né? Igual a gente já viu aqui nesse mapa. O bloqueio era que nenhum país da Europa poderia realizar comércio com a Inglaterra. Dentro desse bloqueio, os países que desrespeitassem eram invadidos por Napoleão e eram invadidos pelas tropas francesas. Isso aconteceu com a Espanha, né, onde a gente viu na última aula que Napoleão retira o rei espanhol e coloca o seu irmão, né, no trono espanhol, e isso também vai acontecer com Portugal. Portugal também vai ser invadido pelas tropas de Napoleão. E isso resulta, né, o resultado dessa invasão vai ser a vinda da família real portuguesa para o Brasil, que é um assunto que talvez você já tenha visto nos seus roteiros de estudos, mas nós vamos relembrar um pouquinho aqui também, para ficar mais claro ainda. Então agora nós vamos começar a entender a família real no Brasil, o início do processo de independência do Brasil. A vinda da família real para o Brasil, pessoal, já tinha sido uma ideia que já havia sido pensado por alguns reis de Portugal, mas nunca havia sido oficializada, nunca havia sido confirmada. Essa ideia se torna de fato real, né? Esse pensamento de vir para o Brasil se torna real justamente quando as tropas napoleônicas invadiram Portugal, né? Antes mesmo da invasão, o governo português já tinha ideia, já tinha noção de que a França iria invadir. Por isso, eles então se aliam com a Inglaterra, que era o principal parceiro de Portugal, e vêm para o Brasil. É importante a gente pensar, pessoal, que a Inglaterra era o principal rival da França. Ou seja, Portugal preferiu estar próximo da Inglaterra, que já era um antigo parceiro, e assim não se relacionar com a França, se desvencilhar. Isso, pessoal, é o que dá a noção, então, é o início do nosso processo de independência. A gente precisa entender, pessoal, que a vinda da família real para o Brasil é a primeira vez que um rei, que um príncipe pisou nas Américas, pisou no Novo Mundo. Até então, desde o início da colonização, nenhum rei, seja espanhol ou português, havia pisado nas Américas. Era algo novo, era algo surpreendente, mas era algo necessário. Influência direta da era napoleônica nos nossos processos de independência. Esse momento, então, da vinda da família real ao Brasil é o que nós conhecemos como administração joanina, que vai de 1808 a 1821. Ela recebe esse nome porque quem irá governar o Brasil vai ser Dom João, que é esse senhor aqui da pintura que você está vendo. Dom João chega ao Brasil como príncipe regente, porque a mãe dele, que era rainha, não podia governar de fato, e depois se torna rei de Portugal. É nesse momento, então, que nós temos a transformação da colônia, Brasil, em capital do império, né? É no momento em que nós temos a colônia se transformando na metrópole.
Esse fenômeno, ele é chamado de interiorização da metrópole. O que significa isso? A metrópole agora está ligada ao seu interior, está ligado à sua colônia. E aquelas elites que existiam na colônia, né, os comerciantes, né, os mercadores, aquele pessoal que tinha influência aqui no Brasil, também passa a ter influência na metrópole. Por quê? O rei, a rainha, todos os governantes, né, da metrópole de Portugal estavam aqui no Brasil. Isso vai ser muito importante para o processo de independência. Esse período ele é marcado por grandes transformações. Primeiro, a abertura dos portos às outras nações. O que significa isso? A colonização, ela nos mostra que a colônia só podia ter mercado, só podia comercializar com a sua metrópole. Ou seja, no caso, o Brasil só podia realizar comércio com Portugal. Quando a corte portuguesa vem para o Brasil, aqui o comércio ele se expande, ele começa a ser realizado com outros países. Quem mais toma benefício desse novo tratado, desse novo comércio, vai ser justamente a Inglaterra. A Inglaterra, que era rival de Napoleão, rival da França, e que havia auxiliado a família real, né, a corte portuguesa, a vir para o Brasil. A Inglaterra agora fala, olha, te ajudei e agora você vai me ajudar. Ou seja, entra uma série muito grande, né, de produtos ingleses. O comércio inglês se abre para uma colônia gigantesca, que era o Brasil. Além disso, novas melhorias urbanas, né, são realizadas na cidade do Rio de Janeiro. É importante a gente pensar, pessoal, que a cidade do Rio de Janeiro era a capital da colônia. Com a vinda da família real, ela se torna a capital do Império Português, né? Isso significa o quê? Melhorias urbanas, já que a corte portuguesa estava aqui, e dentro dessas melhorias nós vamos ter a criação da imprensa régia, ou seja, alguns livros começam a ser publicados aqui no Brasil, o Jardim Botânico, que é um jardim que existe até os nossos dias de hoje, o Banco do Brasil, ou seja, uma instituição financeira dentro da nossa colônia, coisa que até então não existia, Biblioteca Nacional e uma Academia de Belas Artes, ou seja, a valorização da arte. Isso a gente percebe, pessoal, nessa pintura que foi realizada nessa época. Aqui é uma ilustração da cidade do Rio de Janeiro, né? Ou seja, uma cidade que até então era uma cidade litorânea, pequena, mas que passa a ter uma transformação muito grande, né? Mudanças radicais. Tudo isso fruto da vinda da família real para o Brasil. Porém, Napoleão, em 1815, foi derrotado na Europa. E essa derrota dele na Europa causa uma série de mudanças, né? Vários cenários. A gente viu na nossa última aula sobre a independência das colônias da América Espanhola, que a população, né, da América Espanhola continuou lutando pela sua independência. Como que isso vai resultar aqui, no Brasil? Com a derrota de Napoleão, a família real continuou morando no Brasil e ainda transformou o Brasil em Reino Unido a Portugal, ou seja, subiu a categoria da colônia brasileira. Mas, em 1820, acontece em Portugal um movimento chamado de Revolução Liberal do Porto, que era contra o absolutismo português e contra o governo inglês que existia em Portugal. Os portugueses estavam insatisfeitos com o inglês governando o seu país e queriam a volta do rei para governar Portugal. Ou seja, eles exigiam o retorno da família real e queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Só que a elite brasileira que já estava aqui, né, os grupos políticos brasileiros, não queriam mais ser colônia. Isso resulta numa disputa. Dois grupos políticos. Um que apoiava a volta de Dom João a Portugal com a organização de um império independente, governado por seu filho Pedro, e outro favorável que o Brasil continuasse fazendo parte do Império Português, porém com mais autonomia. Esses eram os dois principais grupos que lideravam, que discutiam sobre a política brasileira. Existiam aqueles que queriam uma república, igual aconteceu na América Espanhola, mas era um grupo muito menor. O resultado dessa disputa é que Dom João, junto com a família real, volta para Portugal para assumir o trono português, mas deixa seu filho Pedro aqui no Brasil como príncipe regente, o que deixa os portugueses insatisfeitos. Mas a ideia, né, a permanência de Dom Pedro no Brasil
fortalece uma ideia de independência. Vários acontecimentos vão se sucedendo até se concretizar no dia 7 de setembro de 1822, que foi a proclamação da independência do Brasil. Esse rompimento com Portugal, né, ele acontece com a elite brasileira, ou seja, aqueles comerciantes, né, aqueles mercadores que tinham uma importância maior à frente do processo, né? A grande maioria da população não participou do processo de independência. Além do que, a vinda da família real foi um dos fatores principais, né, dessa independência brasileira. E a vinda da família real nos mostra que o cenário de disputa pela independência brasileira foi muito diferente das colônias da América Espanhola. Enquanto lá houve um número muito grande de guerras, aqui não houve conflitos. Justamente por a independência ter sido realizada, ou ter tido à frente, o filho do rei de Portugal. Isso nos mostra que a elite brasileira que comandou o processo de independência brasileira queria manter os interesses conquistados com a vinda da família real para o Brasil. Principalmente, se a gente analisar, que eles mantiveram a monarquia como forma de governo, a escravidão, né, como mão de obra de trabalho, os escravos não foram libertados após a independência, e ainda restrições à cidadania, ou seja, não era qualquer um que poderia participar da vida política brasileira. Para nós já irmos concluindo, agora a gente vai entender o que aconteceu com as colônias após a independência, né? O que se sucedeu? Então, nós temos as colônias da América Espanhola e as colônias da América Portuguesa. Dentro da América Espanhola, nós vimos que os movimentos foram liderados pelas elites criolhas, que eram aqueles que eram filhos de espanhóis nascidos na América. Após a independência, países como Argentina, Uruguai, Chile, tiveram um momento de instabilidade política e econômica. O que significa isso, né? É uma grande disputa pelos poderes dentro desses países. A ideia de uma grande América, que era liderado pelo Bolívar, que a gente viu na nossa última aula, não deu certo. Ou seja, a América Latina, a América Espanhola, se dividiu em vários pequenos países. Dentro desses pequenos países, vários conflitos regionais, disputas pelo poder. E surge uma nova liderança política, que é o caudilho, que é um personagem típico da América Espanhola, que é uma figura política, muitas vezes ligada ao exército ou ligada a grandes posses de terra, e que tenta conquistar as pessoas, seja de uma forma carismática ou, às vezes, seja de uma forma autoritária. Além disso, as ex-colônias da América Espanhola vão ter uma dependência muito grande de outros países. Já a América Portuguesa, já o Brasil, também teve um movimento liderado pelas elites econômicas. Vai ser um momento de instabilidade, uma afirmação do novo governo, porque muitas pessoas que moravam aqui no Brasil não vão aceitar o filho do rei português como governante. A participação popular se torna muito pequena, muito nula, ou seja, as pessoas praticamente não participam do movimento político. A dependência econômica se torna da Inglaterra, ou seja, o Brasil se tornou independente de Portugal, mas teve que ainda obedecer, teve que se suceder a algumas ordens da Inglaterra. E um dos principais traços, né, uma das principais consequências após a independência, como nós já vimos, foi a manutenção da mão de obra escrava. Mas, além disso, e para nós concluirmos, as formas de governo que foram adotadas, né, nas antigas colônias da América e agora nos novos países, foi totalmente oposta. Enquanto os países das antigas colônias da América Espanhola se transformaram em repúblicas, né? Ou seja, adotaram os presidentes como chefes de governo, uma maneira onde a população pudesse escolher o seu representante, o Brasil se transformou em uma monarquia, né? Ou seja, quem governava o Brasil era um imperador, não era a população que iria escolher o seu governante. E detalhe, o imperador era Dom Pedro, filho do rei de Portugal. Isso nos mostra as diferenças, né, que existiam nos processos de independência da América Latina, da América do Sul. Processos esses que se iniciaram e que tiveram grande influência com a era napoleônica, com Napoleão invadindo
Espanha e Portugal. Pessoal, por hoje é só. Esperamos que isso tenha ajudado. Encerramos aqui com essa videoaula o assunto que nós vínhamos estudando sobre a independência das Américas. E qualquer dúvida, você pode consultar o seu livro didático ou você pode ainda revisar todas essas videoaulas que nós fizemos nas últimas aulas. Um forte abraço a todos e até mais.